Alô, queridos, que bom estar com você de novo. Agora, hoje vai ser uma aula diferente. Eu vou te colocar os quadrinhos comparativos só para a gente estudar as eras geológicas. Na verdade, ninguém vai te cobrar isso de forma que você tenha que memorizar. Mas, por exemplo, no Enem, principalmente, vem os gráficos. Então, diante do gráfico, você vai ter que aprender a responder, ou qualquer outro vestibular, o pessoal também tem esse hábito modernamente. Por quê? Uma tabela dessa, a gente tem para consultar. De tanto consultar, você acaba guardando, mas não que você tenha que memorizar só para ir lá fazer uma prova, ó, na era tal e tal. Por isso, preste atenção então à nossa aula 23, tempo geológico. Veja bem, o que é que a gente tem? A gente estuda o passado através dos fósseis. Aí nós temos o quê? Um grande quebra-cabeça. Por quê? Porque você vai encontrando aí os fragmentos de um grande quebra-cabeça do passado, tem que juntar isso tudo para tentar remontar o passado. Então nós temos os sítios fossilíferos, né, em rochas sedimentares, e o pessoal da paleontologia faz o quê? Pega essas peças e tenta montar, então, o quebra-cabeça de época. Então, comparando rochas de diferentes áreas, eles estabeleceram relações entre camadas de rochas de diferentes terrenos. Então, a gente tem as camadas da rocha e você consegue determinar o tempo de existência daquela camada. Então, eu posso encontrar camadas do mesmo tempo em diferentes locais da Terra. Inclusive locais como, por exemplo, o continente americano e o africano, que eram juntos e se separaram, a gente encontra nas mesmas camadas, datando na mesma época, fósseis comuns, o que demonstra a união desses continentes no passado. Mas vejamos. Aí o que eu quero te mostrar é como é que o pessoal fez do tempo geológico, né? Dividiu em eras. Então nós temos a era pré-cambriana, a paleo, quer dizer, antigo, né? Paleozoica, mesozoica, meso-meio, e cenozoica atual. Portanto, eu tenho 4 eras. Aí o pessoal pegou as eras, dividiu em períodos. Sendo que os 2 períodos mais recentes foram subdivididos ainda em épocas, 5 correspondentes ao terciário, e, veja, a gente vem das eras, chegou nos períodos, pegou o mais recente, terciário com 5 épocas, e uma relativa, aí tem o penúltimo e o último relativo ao quaternário. Então nós temos 2 aqui e 5 lá. Então você sempre lembra, peguei as eras e dividi em períodos. Aí eu tenho a datação desses períodos. Aí quando eu chego nos mais recentes, eu subdivido em épocas. Porque está mais próximo da gente, tem mais informação, né? Então aqui 5, aqui 2. Então vamos lá para eu te mostrar, para ficar bem tranquilo. Como é que fica? Aqui você tem a era. Então a pré-cambriana. Aqui o tempo. Claro que a gente vem lá do passado para cá. O que é que tinha? E principais caracteres. Então vamos ver. 4 bilhões e meio, origem da Terra. A gente tem a datação, inclusive, de carbono 14, por exemplo. A Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Tudo bem? Entre 4,6, porque é de 4,5 a 5,5, a 3,5, primeiros compostos carbonados à base de carbono na Terra. Inicia o resfriamento e a formação da crosta da Terra. Então está formando, solidificando, passou por um período aí, começa a chover, depois de um tempo, tem grandes erupções vulcânicas, 10 a 20% de erupção vulcânica é vapor d'água e veio para a atmosfera. Então você tem que ver que eu estou tratando de uma Terra primitiva, que tinha uma atmosfera diferente daquela que é hoje, ok?
O que é que nós chegamos? Entre 3,5 bilhões e 2,5 bilhões. Origem de procariontes primitivos, das primeiras células, ok? Procariontes primitivos. Aliás, nós já tivemos uma aula exatamente sobre lá a origem da vida. Então, essas primeiras células, segundo a teoria atual, eram heterótrofas e faziam fermentação, e sendo, portanto, anaeróbicas, porque não tinham oxigênio livre em grande quantidade. Aí você tem, estamos lá no pré-cambriano, de 2,5 a 1,5, início da fotossíntese. O clima, ó, se torna quente e úmido. Como inicia a fotossíntese? Inicia a liberação de O2. Já tinha acumulado bastante CO2 para fazer fotossíntese. Só depois que apareceu o O2 que pode ter aparecido seres aeróbicos. Cuidado, porque o Enem já cobrou várias vezes isso. Ora, antes de ter fotossíntese, eu não tinha acumulado O2. Quando há a fotossíntese, a liberação de O2, aí é que forma primeiro a camada de ozônio, para depois acumular O2 na atmosfera, para depois ter condição de surgimento de seres aeróbicos. Então veio de anaeróbico para aeróbico. Vamos lá, 1.500 a 700 milhões de anos. 1 bilhão e 500, né? Aparecem as células eucariontes. Então era tudo procarionte até aqui, com poucas membranas. Procarionte é a bactéria, tudo muito parecido com bactéria. Então surgiram as células que vão dar origem a gente. Aparecem invertebrados entre 700 e 600, algas e fungos. O que é que tem o clima nessa época? Ó, se torna quente e úmido, cadeias de montanhas são formadas, aparecem oceanos rasos. Ok? Era paleozoica, então cambriano, 600 a 500 milhões de anos atrás. Começam a aparecer as primeiras algas e a maioria dos invertebrados. Então, bastante oceano, clima ameno, né? Ordoviciano, atenção, outro período, 500 a 430. Então, primeiros peixes agnatos, agnato quer dizer sem mandíbula. Ó, grandes oceanos rasos, vastos continentes com mares continentais. Então, ó, domínio de invertebrados marinhos, desenvolveram um monte, porque tem alga para comer agora, né? Primeiras plantas terrestres, abundância de algas. Estas algas verdes que viviam nas bordas da água é que deram origem às plantas terrestres. Veja, nós estamos na era paleozoica. Ó, ainda dessa era, ó, siluriano, 430 a 400. Então teve formação de continentes, ó, aumento de planos, dos agnatos, então plantas, aumento dos agnatos, né? Vasculares, opa, já surgiu planta vasculares, quer dizer o quê? Pteridófita, porque tinha briófita primeiro. E olha aqui, gente, surgimento dos artrópodos que dominaram a Terra. Grupos modernos de algas, fungos, ó, aracnídeos, que são artrópodos marinhos, né? Devoniano, 400 a 350. Diversificação dos continentes. Aqui, ó, formação de continentes montanhosos, terras baixas cobertas por mares continentais. Aqui eu tenho continente plano. Então aqui começou a surgir um monte de montanha. Diversificação dos peixes. Surgem anfíbios e insetos, olha aqui quando surgem os insetos. Plantas vasculares modernas e formam grandes florestas de quê? De pteridófitas.
Aqui também, para você poder trabalhar direitinho, vamos fazer aqui, ó, a linha aqui. Ó. O continente é plano, né? Não tem grandes cadeias de montanha, e os agnatos, os peixes sem mandíbula, aumentam de tamanho. Vamos continuar? E a gente chega no Carbonífero. Aqui é interessante, no Carbonífero, você prestar atenção. Estou entre 350 e 280 milhões de anos. Então vamos ver aqui, ó. Resfriamento no final do período. O que é que eu tenho aqui? Anfíbios, olha que legal. Os animais estão saindo para a Terra. Surgem os primeiros répteis, muitos insetos, muitos tubarões primitivos, florestas, olha aqui, ó, de grandes pteridófitas, e surgem as gimnospermas e cavalinha pteridófita, que formou depósito carbonífero. Então, o carvão mineral que a gente tem é dessa época. Então, o soterramento dessas pteridófitas, dessas grandes florestas, por pressão, acabou dando origem ao carvão mineral que a gente tem. E, gente, por exemplo, tem carvão mineral na Groenlândia, quer dizer, mudou o eixo da Terra também de lá para cá, ok? Aí a gente chega no novo período, Permiano, 280 a 250 milhões de anos, estamos aproximando da realidade, a nossa atual. Elevação das áreas continentais, hemisfério sul, com extensa glaciação, olha aqui, ó, no hemisfério sul está gelado. Os répteis sofrem uma diversificação, os insetos modernos aparecem, a diversificação das coníferas, dos grandes pinheiros, tá? É nessa época que há a diversificação. E os invertebrados marinhos são extintos em massa. Claro, já ocorrem modificações no meio que vão começar a selecionar algumas espécies em detrimento de outras. Tudo bem? Veja como é legal a gente estudar, porque na verdade o que nós queremos que você faça é que tenha uma ideia, porque ninguém vai cobrar isso de vou ter que decorar. Não. O que você vai pegar alguns pontos fundamentais, como é importante para a gente essa época do Carbonífero, né? De você saber que está tendo uma sequência lógica. Vieram da água para a terra e começa a diversificar e ganhar o ambiente terrestre. Você vê que as algas verdes vieram, surgiram as briófitas, surgiram as pteridófitas, época das pteridófitas, aí no Carbonífero, grandes florestas de pteridófitas, e agora deram origem às gimnospermas. Então começa a aumentar a quantidade de gimnospermas. Vai chegar a época das gíminos e hoje nós sabemos que nós estamos na época das angiospermas. Tudo bem? Vamos continuar mais um pouquinho. Opa! Nova era! Mudamos de era. Então eu quero que você veja, vamos voltar lá, só para você ver uma coisa. A era pré-cambriana vem até 600 milhões de anos, só isso para te dar uma marcação. Então, a era paleozoica começa quando? 600 milhões de anos. Agora, a era mesozoica começa onde? Em 250 milhões de anos. Então, vamos separar aqui para você ver os eventos principais. O único continente montanhoso, isso aqui, esse nome é grande. A gente tem um único continente chamado Pangeia, muitos desertos. E apareceram os primeiros o quê? Dinossauros, que são répteis, né? Pterossauros, mamíferos, ovíparos, opa, começou a aparecer mamífero, olha, que veio de anfíbio para réptil e agora já tem pequenos mamíferos. E aves, tanto as aves quanto os mamíferos vieram dos répteis. Ó, florestas de pteridófita e gíminos, as duas estão dominando. Jurássico, 220 a 145. Então, esse aqui você vai guardar. Por quê? Porque é o domínio dos dinos, os grandes lagartos,
ok? O que é que nós temos? Clima ameno, oceanos cobrindo áreas extensas, abaixamento do continente, mamíferos de pequeno tamanho, nem podia competir com os dinossauros. Olha bem, cicas são gimnospermas, que o pessoal usa para ajardinamento hoje em dia. E aparece aves com dentes. Opa, olha que legal. Então vamos ver, estamos na era Mesozoica, que começou há 250 milhões de anos, o primeiro período Triássico, Jurássico, que esse você vai guardar, e chegamos no Cretáceo. Então, 145 a 65 milhões de anos. Então vamos ver, olha aqui que legal. O que é que aconteceu na era Mesozoica nesse período? Separação da África e da América do Sul. Esse é um evento importante. A gente tinha a Pangeia e começaram a formar os continentes. No final desse período, os dinossauros são extintos. Então, quando que eles são extintos? Há 65 milhões de anos. Ok? Se você voltar aqui, vamos voltar. Quando é que eles surgiram? 250 milhões de anos a 220. Quando que eles dominam? 220 a 145, domínio dos dinossauros. E aí, eles desaparecem agora no Cretáceo. Então, na era Mesozoica. Então, vamos ver o que acontece mais, ó. Primeiras aves modernas, né? Desaparecem as antigas, com dente e tal. E olha, gente, que coisa importante. Aparecem as angiospermas, com declínio das gíminos. Então, você vai lembrar sempre das gíminos, elas dominaram com os dinos. Aí, ao mesmo tempo, desaparece dinos, desaparece gíminos. Quando os grandes dinossauros desaparecem, abre caminho para quem? Para os mamíferos. Ó, placentários e cetívoros, marsupiais pequenos que vão crescer. Tá? Então eu tenho insetívoros e marsupiais, mas todos pequenos. E agora eles vão ter condição de crescer. Por quê? Porque não tem mais os dinos. E nós chegamos no Paleoceno. Então, outra época, né? 65 a 54 milhões de anos. Então aparecem mamíferos, carnívoros e os primatas, nossos parentes mais distantes. O que é que houve aqui? Elevação de continentes, apareceram os mares continentais, clima de ameno até frio. Eoceno, 54 a 36 milhões de anos. Aqui já muda. Qual é o predomínio? De mamíferos, ó. Placentários diversificam e dominam a Terra. Então, quando desaparecem os dinos, sobem os mamíferos. Quando desaparecem as gíminos, abre caminho para as angios. É isso que você tem que guardar. Ó, aves modernas e angiospermas. Oligoceno, 36, 25 milhões de anos. O que é que acontece aqui? América do Sul e Antártica se separam. Elevação dos Alpes e do Himalaia. Houve processo de formação de montanhas. Ó, maior diversidade dos mamíferos de grande porte começaram a crescer, né? Surgem os antropóides, nossos parentinhos, e formação e diversificação das angiospermas modernas. Mioceno, 25 a 5 milhões de anos. O que é que acontece aqui? Glaciação do hemisfério sul, frio seco, uma outra vez ameno. Continua o quê? Irradiação de angiospermas e mamíferos ganhando o planeta. Tá? Irradiação adaptativa. 5 a 2 milhões de anos, Plioceno. Glaciação do hemisfério norte, ó, aparece o Istmo do Panamá. Os primeiros hominídeos, nosso próximo assunto. Dispersão de grandes mamíferos e começa a aparecer campos, desaparecendo o quê? Grandes florestas. Isso naturalmente,
Pleistoceno, 0,01, estamos chegando. 4 glaciações, clima futuro entre frio e ameno. E olha aqui, ó, aparece o homem primitivo. Aí tem a extinção de muitas espécies, né? E nós chegamos na era recente, no Holoceno. O que aconteceu nessa época recente? Terminou a glaciação, clima começa a ser alterado pela ação do homem, antrópica é a ação do homem, dispersão humana pela Terra. Aí começa a sacanagem, né? Na verdade, o homem começa a buscar lugar para viver. Desaparecimento de grandes árvores, aumento de herbáceas, ele vai querer plantar, né? Então, quero que você guarde aqui, ó. Toda a nossa era, ó. A gente vem lá do Oligoceno, na nossa era Cenozoica, ó, terminou o Cretáceo, 65 milhões de anos. Agora nós estamos na era Cenozoica. Então a gente vem do Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno. E a recente aqui, o nosso Holoceno, ok? Onde estamos na atualidade. Então, na verdade, o objetivo qual era? Dar uma visão dessas eras e épocas, para que você consiga só se localizar, porque cada vez que eu for trabalhar, eu vou ter um mapinha. Por exemplo, vamos ver aqui, dá uma olhada. Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas, elaborado por matemáticos e biólogos. Nesse modelo, o grupo dos primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. Não está dizendo que foi, está dizendo que pode. Então, eles estavam até o quê? Até 65 milhões de anos. E não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito, ok? Então, você tem aqui, acho que ficou uma coisinha aqui de bobeira. Você tem Cretáceo superior, Paleoceno, primatas atuais, aí você olha a marcação, 90 milhões de anos, ancestral comum mais antigo está aqui, ó. 80, 70 milhões de anos, ó, 65, o que aconteceu? Extinção dos dinossauros. 60, fósseis de primatas mais antigos, quer dizer que esses primatas mais antigos deviam estar vivendo aqui na época do dinossauro. Aí você vem aqui, 50, 40, 30, 20. Você vê que quem fez a prova deixou de marcar dali para diante, em direção à nossa época. Por quê? Para criar um climazinho para você ter dificuldade. Você pega lá e já preenche, ok? Aí o que aconteceu aqui? Independente do que você saiba, ó, os lêmures, há 50 milhões de anos, separaram dos loris aqui. Aqui você tem uma outra marca que foi para os táceos. Aqui mais uma para os macacos do Novo Mundo. Aí veio aqui os macacos do Velho Mundo se separaram dos grandes macacos e humanos. Tá? Então como é que eu sei? É só eu pegar e subir lá que eu vejo cada evento desse. Ó. Claro que aqui é mais reto, né? O Geraldo fez tudo, olha aqui. Até aqui eu não sei o que pediram. Vamos ver o que pediram? Examinando esta árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência, quando separou, entre os macacos do Velho Mundo e o grupo de grandes macacos e de humanos ocorreu há aproximadamente 10 milhões de anos, 40 milhões de anos, 55 milhões de anos, 65 e 85 milhões de anos. Gente, qual é o teu desafio? Só olhar o mapinha que te deram. Quer ver? O que é que eles pediram
macacos, ó, o grupo dos grandes macacos de humanos ocorreu aproximadamente. Divergência de quem? Dos macacos do Velho Mundo. Aí você volta, vamos apagar tudo, porque agora você já sabe o que foi pedido. Então nunca se impressione. O que é que o aluno faz? O aluno chega aqui e fica impressionado, nunca estudei isso. Calma. Aí você marca 50, tá de 10 em 10, ó. Tem um padrão, sempre tem que achar o padrão. 30 e 20. Ah, tá aqui, então vamos subir. Olha aqui onde eles se separaram. Ai, que difícil. Não, é ter calma e paciência. Tudo aquilo que for para você fazer estará ao seu nível de entendimento. Vamos lá? Então, qual é a nossa resposta? 40 milhões de anos. Vamos mais uma. O assunto na aula de biologia era a evolução do homem, que a gente ainda vai dar uns pitacos. Foi apresentado aos alunos uma árvore filogenética igual mostrada na ilustração que relacionava primatas atuais e seus ancestrais. Então vamos ver? Ó, aqui está um cladograma. Então você tem os mamíferos insetívoros, olha lá atrás, ó, irradiação adaptativa. Os símios do Novo Mundo, ó, Dryopithecus, macacos do Velho Mundo, gibão, outra joelhinho, orangotango, Ramapithecus, opa, gorila, Australopithecus aqui e humano, e o chimpanzé. Então, o nosso parente mais próximo de todos eles são os chimpanzés. Mas eu não sei a pergunta ainda, então vamos ver a pergunta. Primeira coisa, pega o cladograma, dá uma olhada e tal, depois você vai para o comando da questão. O comando da questão diz o que você vai fazer. Se tem ali um texto, se tem ali um gráfico, se tem ali um cladograma, é claro que você vai resolver a partir daquilo que foi proposto, então eu fico extremamente tranquilo. Por isso, o que eu te falei das eras, eu dou uma olhada na era, na época, eu digo, tem isso, está dividido aqui, o período é tal, a época é tal, era tal, período tal. Os grandes eventos a gente acaba guardando, naturalmente. Eu falei, guarda o carbonífero, né? É uma possibilidade. São alguns referenciais que a gente tem, o resto você trabalha no texto. Vamos ver o que ele diz. Após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias opiniões a saber. Disseram eles, os macacos antropóides parecidos com o homem, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão, surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem. Então vamos lá. Ó, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão. Então você tem o gibão aqui. O gibão é contemporâneo do homem? O gorila é contemporâneo aqui do ramo que deu o homem? É só olhar. Quer ver? Alguns homens primitivos hoje extintos descendem de macacos antropóides. Opa, ó, descendem, alguns homens primitivos hoje extintos descendem de macacos antropóides. Na história evolutiva, os homens e os macacos antropóides tiveram um ancestral comum. Opa! Não existe relação de parentesco genético entre macacos antropóides e homem? Então vamos lá. Ó. 1 e 3 estão corretas. Vamos voltar lá na 1 e 3. Agora vamos ver. Eu te mostrei que o homem não estava aqui, nem aqui, nem aqui. Mas o que é que ele diz? Os macacos antropóides surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente. Mais ou menos. Então, o que eu te falei? Muitas vezes você vai gerar dúvida.
Ai, o que que eu faço? Então, põe interrogação. Ó, descendem ou tiveram um ancestral comum, que a gente trabalhou até agora. Então, eu posso trabalhar com alguns itens que eu sei que não são. Por exemplo, não existe relação, você sabe que tem. Quer ver? A 4. Olha aqui. 4 errada. Eliminei aqui, eliminei aqui. Apenas a 2 está correta. O que é que a 2 dizia? Alguns homens primitivos hoje descendem de... Não, eles têm um ancestral comum. Ninguém descende de macaco. O pessoal, aliás, inventou isso lá do Darwin. Né? Então você teria eliminado a 2 também. Então, eu eliminei a 4, eliminei a 2 e todas estão corretas. Você chegaria a 1 e a 3, mesmo gerando dúvida. Eu te mostrei que podia gerar dúvida. Aí eu digo, bah, será que é? Põe interrogação e assinala, observa aquela que você tiver certeza que não é ou que tiver certeza que é. Então hoje eu crio o clima da prova para você saber como resolver. Porque eu posso ter dúvida em uma ou duas, mas esse tipo de questão eu não vou ter dúvida em todas. Aquela que eu tiver certeza, eu começo a jogar a partir dela. Valeu, gente. Um grande abraço, até a próxima.